Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos e eu venho lembrando aqui vocês que o meu apóstolo é apenas sobrenome. Se alguém se auto-intitular hoje em dia apóstolo, é mentiroso. A pessoa, para ser apóstolo de Cristo, ela tem que ser, ela também é testemunha ocular de Cristo Jesus. Ou seja, hoje em dia isso não existe mais essa posição de apóstolos, tá bom? E vamos então falar do Evangelho mediante a graça, mediante a fé, qual é a obra já consumada que o Cristo Jesus ofereceu para nós, perante ao Pai, Deus, como propiciação pelos nossos pecados. Eu vou ler aqui um trechozinho aqui em, em João, né, 5, e vamos lendo um pouquinho e vamos falando sobre os versículos, tá bom? Vou ler João, né? Evangelho de João 5, a partir do versículo 21. Pois, assim como o Pai ressuscita, o, ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Então, já começa por aí, já o começo de tudo, que quando a gente entende que Jesus, sendo filho de Deus, ou seja, sendo o próprio Deus, ele vivifica a quem ele quer. Ah, é quem faz boa obra. Ah, é quem busca as coisas, quem está sempre nos cultos, quem faz isso ou aquilo. Não. Vivifica quem ele quer. Ou seja, mas mesmo assim, entenda que ele deixa bem claro que, assim como o Pai faz, ele faz também. E ele vai deixar mais claro ainda depois, quando ele chega na parte que ele vem falando que ele faz a vontade do Pai. Ou seja, todo o tempo, ele sendo Deus, se aprendeu até sujeição pelo Pai. Aprendeu a se sujeitar, a fazer as vontades do Pai, e não a sua própria vontade. Como muitos cristãos hoje em dia se titulam cristãos, querem fazer a sua vontade. E não, mas eu tenho que fazer obra para poder ser salvo, eu tenho que ir em vigília, eu tenho que me batizar, eu tenho que tomar ceia, sabe? Inventam um monte de listas de regras para poder adquirir a salvação e doutrinam outros cristãos assim. Ou seja, é um evangelho falso, é um evangelho que fala que Cristo Jesus não completou a obra. Se a gente não fizer essas coisas, é impossível sermos salvos. Mas sabemos que a salvação é por graça, favor imerecido. Eu não mereço e você também não merece a salvação. Recebemos gratuitamente pela misericórdia que Deus tem com aqueles que Ele quer. E também ao Pai e também o Pai a ninguém julga, mas deu o Filho todo o juízo. Então a gente está vendo bem claro aqui que o Pai a ninguém julga, mas deu o Filho todo o juízo. E nesse momento que nós estamos agora, que é o momento da graça, é o momento da misericórdia dele, nós entendemos que Cristo Jesus não está julgando ninguém. Pelo contrário, ele está justificando pela fé no seu sangue. Na presença do Pai, quem crê em Cristo Jesus não entra em juízo, pois já passou da morte para a vida, como diz o Evangelho também. Quando nós entendemos que o crer em Cristo Jesus não vem de nós, é dom de Deus, nós entendemos que realmente o Senhor, ele vivifica a quem ele quer. Então, nós temos que nos colocar na posição de perdidos, de não ter o que fazer. Senhor, não tenho o que fazer. Reconhecermos nos pecadores e nos entregarmos nas mãos dele, sabendo que ele é misericordioso para salvar aquele que nele crê. Para que todos honrem o Filho, como honram o Pai.
quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Então nós vemos muito o que acontece por aí, que as pessoas, tem pessoas que acham que, e denominações, seitas demoníacas, que acham que Jesus Cristo é um Deus menor ou é alguém mais fraco, e não entendem que Jesus Cristo é Deus. E se não honrar Jesus Cristo igualmente, igual honra o Pai, não estão agradando o Pai. Certamente estão fazendo uma coisa muito deplorável, uma coisa assim horrível. Apesar que muitos falam essas coisas e as pessoas têm na sua consciência que Jesus é filho de Deus, então ele não é igual a Deus, é um pouco mais fraco. Não, Jesus Cristo é Deus. Entenda isso. E na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entra em condenação, mas já passou da morte para a vida. Então aqui nós vemos claramente o Senhor Jesus falar que quem crê nele não entra em condenação, mas já passou da morte para a vida. Isso é o ponto final de tudo. Eu falar, não, mas eu tenho que fazer. Ele fala, quem crê nele tem a vida eterna. Não entra em condenação. Jesus está no caráter agora de dar a salvação a todo aquele que se reconhece perdido, que sabe que não pode fazer nada para se salvar. A misericórdia do Senhor chega até ele. Mas vai chegar o tempo que Jesus realmente vai vir como o juiz, aquele juiz que está lá em Apocalipse, que sai uma espada de dois gumes da sua boca, o qual é justa a justiça dele, ele julgará todo o homem. Aí muita gente fala assim, mas e você vai julgar todo homem, então nós vamos passar pelo juízo. Não, porque o juízo de Deus é justo e todo aquele que nele crê não entra em juízo. É lindo quando você entende que a pessoa que é justificada por Cristo Jesus não entra em juízo. Ela não pode entrar em juízo porque já teve morte no lugar ali dela. Jesus Cristo morreu no seu lugar. O sangue de Jesus Cristo foi derramado por você. O sangue de Jesus Cristo cobriu os seus pecados. Já não há mais pecado para aquele que crê em Cristo Jesus como sendo o seu Salvador. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Então, como assim os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus? Certamente a gente não consegue entender isso. Quando a gente chega em Romanos 3, a gente entende que não há quem busque a Deus, não há um sequer, não há quem entenda. Observa, não há quem entenda. Observa que não há quem entenda, não há quem busque a Deus. O que acontece? O ser humano em estado natural, ele é um cadáver, ele está morto em seus delitos, em seus pecados, ele não tem como chegar a Deus, ele tem ódio de Deus, ele é inimigo natural por natureza de Deus. Lá em Adão, quando Adão pecou, a primeira coisa que Adão já começou a se fazer foi se esconder do Senhor. Em todo o tempo, quem se achegou a Adão de novo foi o Senhor. Quem matou um animal inocente para cobrir Adão. Observa, um inocente morreu para cobrir Adão. E assim também nós vemos hoje um inocente morrendo para nos cobrir os nossos pecados, e que é Jesus Cristo, esse inocente que morre por nós. Todavia,
quando nós conseguimos ver no Antigo Testamento, que é um livro de sombras das coisas que viriam a acontecer agora, hoje, no futuro, nós entendemos que somos salvos por graça, que desde que o mundo é mundo, a Bíblia é Bíblia, tudo vem acontecer de uma coisa só. O quê? Que todas as pessoas são salvas por graça. Quando nós abrimos lá em Romanos 4, nós vemos que o crente Abraão foi salvo porque ele era justo? Sim, mas é com justiça, a que vem de Deus. Então, Abraão não era justo porque ele fazia as obras direitinho, ele andava na presença de Deus como... Não. O quê? Creu o crente Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ou seja, a partir do momento que a pessoa crê em Deus, isso lhe é imputado como justiça. E nos dias de hoje, nós sabemos que os que são da fé são benditos como o filho, como o crente Abraão. Nós somos filhos de Abraão mediante a fé. Nós somos filhos da promessa de Deus. Ou seja, crer em Jesus Cristo como já tendo derramado sangue no seu lugar, como tendo morrido aonde você deveria ter morrido, isso lhe é imputado como justiça. Agora não tem mais condenação para você. Você não pode mais ser julgado por um crime de algo que alguém já morreu no seu lugar. E deu-lhe ao poder de exercer o juízo, porque é o Filho de Deus. Então, deu-lhe o poder de exercer-lhe o juízo. Como assim? Ele é o Filho de Deus e ele veio aqui no mundo como homem. Ele se fez carne. Jesus sempre existiu. Entenda isso. Que quando, aqui em João, lá no começo, primeiro capítulo, fala que o Verbo se fez carne. Então, Jesus, que já existia na eternidade, junto com o Pai e o Espírito Santo, ele se fez carne. Entende? Ele sempre existiu. Lá no Evangelho, aqui no Evangelho de João, no capítulo 1, nós vemos que tudo foi feito por intermédio dele. E para ele foi feito. Foi feito por ele e para ele. Então, nós temos o Criador aqui. E o Criador ele não pode ser criado, porque senão precisaríamos de um outro Criador para criar o Criador. Então, nós temos Jesus Cristo sendo o próprio Deus, ele, o Filho de Deus e Deus. Entenda isso. É complicado de entender, eu sei. A Trindade é uma coisa que não cabe na mente do ser humano. A mente do ser humano ela está presa nesse mundo com a matéria e com o tempo. E Jesus é eterno. Então, é impossível ao homem compreender plenamente a fé, plenamente a Trindade. Aí ele só vai crer por meio da fé. Sem a fé, ele não tem como crer. É impossível o homem crer sem fé. Fé no Filho de Deus. E essa fé, quem nos dá é o próprio Pai. É Deus que nos concede esse dom da fé. Então, nós, quando nos reconhecemos perdidos, sem condição de fazer alguma coisa sequer, Deus nos dá o dom da fé. E agora, para a gente poder estar finalizando, muita gente diz não, mas uma pessoa que crê em Cristo Jesus, que é salva, sim, ela pode perder a salvação. Observe bem claramente. Uma pessoa pode professar crer em Cristo Jesus, professar ser um cristão, pode andar todo na linha direitinho, mas o coração dela é entre ela e Deus, se ela realmente crê. E se ela não cria realmente em Deus, ela pode se apostatar da fé, ela pode voltar atrás, ela pode deixar de fazer as coisas de um cristão.
e se perder, porque ela sempre foi perdida. Ela não era ovelha, ela era uma porca que estava limpa, mas ela gosta da lama. Entenda isso. Ela é o cão que volta ao seu vômito, porque ela nunca creu em Cristo Jesus realmente como seu Salvador. Ela estava se apoiando no que ela podia fazer, porque ela estava se apoiando em mandamentos aprendido por homens, que se você for na igreja, se você der oferta, se você der o dízimo, se você fizer isso, você fizer aquilo, aí você se salva. E não, aliás, aí você talvez se salve. Que isso é demoníaco, isso é má doutrina, isso é doutrina de Satanás. Quando pega o que Jesus fez e acrescenta coisas no sacrifício perfeito. É a mesma coisa que você falar que Jesus não concluiu a obra dele na cruz, que foi ineficaz, que está inacabada. E Jesus, antes de entregar o Espírito ao Pai, ele fala: Pai, está consumado? Está consumado. Está consumado. Entenda. A obra de Deus está consumada. Cristo consumou ela na cruz. Na cruz ele esmagou a cabeça da serpente, que é Satanás. Ou seja, por fé somos salvos não pelo que nós fazemos, mas por crer em Jesus Cristo como nosso Salvador. E quem nos dá essa capacidade de crer em Cristo Jesus também é Deus. Deus, ele nos dá. Confesse a Deus que você é incapaz de se salvar, porque um pensamento mal que você tenha, isso já é suficiente para você não conseguir se salvar. Pode ter certeza que você, por seus esforços, você não vai conseguir se salvar, se não for por graça, pela misericórdia do Senhor na sua vida, tá bom? E se alguém falar que você pode se perder, tenha na cabeça sempre o seguinte: o que Jesus fala, que todos que vão a ele, de maneira nenhuma ele os lançará fora. E que mais ainda, que ninguém pode arrebatar da mão dele, e ninguém pode arrebatar uma ovelha da mão do Pai. Ou seja, quando alguém fala isso, só cria no que Jesus falou. Quando alguém falar que você pode perder a salvação, fala para ela: você é mentiroso, você quer fazer Cristo de mentiroso, porque ele falou que ele nunca lançará um fora. Ele nunca, ninguém poderá arrebatar uma ovelha da mão do Pai. Tenha confiança e tenha a fé em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Amém.